Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas, da TV Universitária, começa agora. A realidade da educação brasileira está longe de atingir um patamar ideal. O Plano Nacional de Educação, lançado em 2014 pelo governo federal, traçou uma série de metas e políticas públicas educacionais a ser alcançada até 2024. Das 20 metas principais, apenas uma foi cumprida até agora, referente à qualificação dos professores. No geral, o status da maioria dos objetivos é de atraso ou evolução insuficiente e risco de descumprimento até o fim do prazo estipulado. Os indicadores são preocupantes, principalmente se comparados a outros estudos sobre a educação. O indicador de analfabetismo funcional, por exemplo, realizado pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa, mostra que 27% da população brasileira entre 15 e 64 anos se enquadra em algum nível de analfabetismo funcional. Na zona rural, o índice atinge 41% da população. Esses indicadores mostram que precisamos falar sobre o modelo atual e o rumo da educação brasileira. Mas, afinal, o que é analfabetismo funcional? Quais são as questões que estão por trás desses indicadores? Para debater o analfabetismo funcional, estão aqui comigo no estúdio Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa, secretária de Educação e Cultura do Governo do Rio Grande do Norte. Justina Iva de Araújo Silva, secretária de Educação de Natal. Alessandro Augusto de Azevedo, professor do Centro de Educação da UFRN. E Cássio Leandro, presidente da Escola Educativa RoboEduc, Escola de Programação em Robótica. Eu queria agradecer a presença de todos e o aceite do nosso convite para debater esse tema do analfabetismo funcional no nosso programa de hoje. E você de casa já sabe que pode participar dessa discussão enviando sua pergunta através do nosso WhatsApp para o número 99193 6032. Bom, o tema continua repercutindo, né? Essa pesquisa de 2016 do Instituto Paulo Montenegro e da ONG Ação Educativa, saiu hoje uma matéria da Folha de São Paulo repercutindo ainda esses dados, o que mostra que o tema do analfabetismo funcional mantém-se como um tema ainda importante, como um desafio na educação no Brasil. O que a gente pode dizer inicialmente sobre o tema? Eu começo contigo, Cláudia. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos telespectadores da TV Universitária. Não é? Esse programa Grandes Temas tão especial, sempre trazendo temáticas, debates da maior relevância. E cumprimentar Cássio, Justina, Alessandro. O tema do analfabetismo funcional, da alfabetização, a vertente que tomarmos, ele será sempre um tema muito caro, né? Porque pensar que o país ainda tem 27% da sua população analfabeta funcional, é pensar que a gente tem aí milhares de brasileiros que passam pela escola, não é, por um processo de alfabetização que domina o código escrito, não é, domina as letras, decifra, mas não compreende aquilo que decifrou, aquilo que conseguiu decodificar, o que as letras dizem, o que consegue juntar. Não é compreendido. Isso em várias fases, não é? O Instituto Paulo Montenegro faz esse mapeamento, essa divisão por fases, e a gente tem um quadro que por volta aí de 30% a 38% da população que sai de um curso de graduação, por exemplo, o mesmo estudo vai mostrar que não é completamente alfabetizado, ou seja, não é alguém que funcionalmente falando faz uso do código, não é? E lê e escreve com compreensão, com capacidade de interpretar, de apresentar, enfim, uma compreensão que faz com que a gente possa qualificar como plenamente alfabetizado. Então, 27% é um
percentual bastante significativo quando a gente analisa o caso do Rio Grande do Norte, não é? A gente tem por volta de 23,5%, segundo o relatório divulgado recentemente pelo INEP, não é? Que faz o monitoramento, é o segundo relatório de monitoramento do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. E o Rio Grande do Norte aparece ali com 23,5% da sua população, o que não é motivo para comemorarmos, porque é uma taxa muito alta, mas ainda hoje é a mais baixa do Nordeste, né? A gente pensar que o Rio Grande do Norte hoje tem a taxa mais baixa do Nordeste, e aí isso é fruto de algumas políticas dos municípios, enfim, e que têm sido implementadas e que posteriormente podemos comentar. Perfeito, Cláudia. Obrigado pelas suas primeiras considerações. Justina, é extremamente preocupante essa história de você conseguir alfabetizar as pessoas no domínio mínimo do idioma, mas as pessoas não conseguem interpretar aquilo que leem, ou seja, é isso que é o analfabetismo funcional, né? Muito preocupante. Ao longo do programa a gente vai repercutir ainda as consequências sociais, políticas, econômicas desse fato, mas é um dado que preocupa enormemente, né? Boa noite. Boa noite aos companheiros que participam deste momento dos grandes temas. Boa noite aos ouvintes. E eu diria que se a pesquisa fosse além dos 64 anos, esse percentual com certeza seria maior ainda. A pesquisa limitou a 64 anos, é algo que já nos deixa em discordância, porquanto o direito de aprender, a necessidade de aprender e de se alfabetizar plenamente, ela deve estar garantida a todos os cidadãos brasileiros, independente da idade. Isso é assegurado constitucionalmente. Então, por que esse corte em 64 anos? Não é? E, mais do que isso, um outro dado que nos deixa muito, muito tristes é que 34% dos alunos que concluem o ensino fundamental no Brasil são analfabetos funcionais. Mesmo concluindo todo o ensino fundamental, quando o IBGE, por exemplo, trabalha com o conceito de alfabetização funcional para aqueles que concluíram os 4 anos iniciais do ensino fundamental. E os dados mostram que 34% dos que concluíram todo o ensino fundamental são funcionalmente analfabetos. É extremamente preocupante numa sociedade como a nossa, desigual e com grandes problemas, né, Alessandro, de natureza política, econômica e social. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Boa noite, muito obrigado pelo convite, pela confiança depositada em participar aqui. Queria saudar os colegas e as colegas que estão presentes, espero que a gente possa fazer uma boa discussão aqui. A sensação que eu tenho é que de tão gritantes os números, né, a gente precisa, digamos assim, entrar nos meandros dos números para tentar vislumbrar algumas das saídas, né, porque há muito o que se pensar quando a gente descobre ou a gente é informado de que até mesmo no âmbito do ensino superior você vai encontrar algum número relacionado a analfabetismo funcional, né? Isso coloca para a gente uma série de questões, né? Tem uma que me ocupa sempre, que é sobre o que é que como que a gente está alfabetizando, né? Isso é uma primeira questão, né? Me parece que a tradição que a gente tem insistentemente colocado em prática é da alfabetização como apenas acesso aos códigos, né? E as pessoas o alfabetismo eu entendo muito como quase uma tecnologia. Então, como é uma tecnologia, né, de comunicação, de acesso ao mundo, a gente só faz uso dela quando a gente precisa dela. Quando a gente precisa, né? E me parece que o que a gente precisa pensar sobre isso é a maneira como nós estamos pensando a alfabetização. Ela ajuda as pessoas a se utilizarem de fato dela,
né? As pessoas, de fato, ao acessarem essa tecnologia, de fato fazem uso? Isso é uma primeira questão, né? A segunda é como elas fazem uso diante dos possíveis usos. Então, vou dar um exemplo, né? A gente está vendo aí, foi colocada alguma questão relacionada ao âmbito do campo, né? No campo, nós temos um índice muito alto de analfabetismo, né? E em razão do estado em que se encontra a nossa zona rural, são espaços onde você tem pouco uso ou poucos eventos de letramento, de uso de material escrito, a circulação de livro, revista, ou seja, dos artefatos que possibilitam você exercitar aquilo que você aprendeu, na zona rural é muito baixo. Então, uma outra questão que a gente tem que pensar é os artefatos que possibilitam que a gente exercite aquilo que a gente aprenda, eles realmente estão circulando ou sendo utilizados no processo de aprendizagem para isso, né? Porque aí... Poderia dar algum exemplo? Dá um exemplo. Vamos lá. As pessoas aprendem a ler e escrever, né? Vamos pensar aí, como a gente está falando de analfabetismo funcional, e nós temos um alto índice de analfabetismo funcional entre jovens e adultos, né? Sempre me ocorre o seguinte... Aquele sujeito que passa por um projeto de alfabetização, né? E ele aprende as letras de um modo em que não se coloca para ele os possíveis usos daquilo ali, né? Alguns dos nossos métodos são extremamente esquemáticos, de apreensão do código e uma decodificação rudimentar do código. Mas os possíveis usos, muitas vezes isso não é colocado. E aí quando ele chega em casa... Os únicos espaços onde ele pode acessar letra é a televisão, que em nenhum momento do processo de alfabetização aquilo ali foi tratado, né? Ninguém falou para ele que ele pode exercitar a alfabetização dele em contato com a televisão, né? Decodificando o programa de televisão, a novela, enfim, né? E, no entanto, aquilo ali é que está na frente dele todos os dias, né? Os livros dos filhos dele, né? Inclusive, uma das coisas que a gente pouco se dá conta, né? É que fortalecer a alfabetização de jovens e adultos e a educação de jovens e adultos tem um efeito na alfabetização e na educação das crianças, porque aquele pai e aquela mãe, na hora que ele se apropria e ele dialoga com aquilo que vê em casa, por exemplo, o livro dos filhos, ele não apenas pode se educar, mas pode ajudar os filhos, né? Então, assim, me parece que a gente tem um pouco esse problema, né? Eu falo que é uma sensação porque quando eu converso com os professores e converso com jovens e adultos que frequentam, por exemplo, a educação de jovens e adultos, que é uma área que eu gosto muito de me meter, essa questão vem muito, né? Não sei o que eu vou fazer com isso, porque eu não aprendi o uso que eu faço disso, né? E só para fechar, né? O analfabetismo ele é um resultado muito forte do quadro de desigualdade social que nós temos, né? O analfabetismo funcional e o analfabetismo de uma maneira geral, ele tem classe social, ele tem rosto, ele tem cor de pele, né? Então, nesses lugares, é com essas pessoas que o fenômeno aparece. E, no entanto, o que elas aprendem, né, o pouco que elas aprendem, não se reverte para elas resolverem os problemas delas, os problemas de desigualdade delas, né? Uma vez uma professora com quem eu conversei, ela disse que depois de 15 anos de professora, ela descobriu qual era a função social dela, quando terminada a aula, uma aluna dela, de educação de jovens e adultos, procurou ela para que ela dissesse por que a conta de energia dela estava mais alta num mês em relação ao outro. Aí ela ficou assim pensando, poxa, 15 anos depois é que caiu a ficha para mim, no intervalo, que na verdade eu devia estar falando aquilo para ela, e ela foi explicar, né, obviamente, a situação, eu devia estar fazendo aquilo em sala de aula e não no corredor da escola. E aí ela, resolveu fazer diferente. Aí no outro dia, ela planejou a aula de matemática pegando a conta de energia da aluna para exemplificar lá as questões de matemática que ela queria trabalhar.
Ou seja, uma dissociação entre o letramento e a vida, né? O dia a dia, o cotidiano, os problemas, as questões com as quais as pessoas lidam, né? E justamente isso compromete essa boa formação, né, das pessoas. Cássio, você que é diretor da Escola de Programação e Robótica, a RoboEduc, como é que vocês têm lidado com essa questão do analfabetismo funcional e como é que a RoboEduc tem participado dessa luta, né, que é um grande desafio, né, de vencermos essa dificuldade que atravessa gerações aí no Brasil? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, colegas e colegas. É uma satisfação estar aqui no programa Grandes Temas, com um grande tema, né? Como a secretária falou. É caro discutir sobre isso, porque nem todos gostam de discutir um tema tão de impacto na sociedade. E sempre quando é discutido, ele é meio que colocado de lado pelas principais redes de televisão. E isso que a TV Universitária está fazendo, eu acho de extrema importância, que é esclarecer um tema tão importante, que são dados tão graves que choca, né? Se analisarmos friamente esses dados, eles chocam demais, né? Falamos em 27% a nível nacional, 23% no Rio Grande do Norte. Como a doutora falou, não é para comemorar, muito pelo contrário, é como vamos superar mais rapidamente esse número. Na área rural, eu prestei atenção nesse dado, são 41%, então agrava ainda mais toda a situação. E o Nordeste, como todo ele sendo semiárido, isso é muito mais grave, apesar da grande população estar no litoral, mas isso agrava muito, porque acaba não trazendo desenvolvimento, acaba não trazendo, e fica um ciclo vicioso. A RoboEduc, ela é uma empresa de programação em robótica, como você falou, Sérgio, e ela tem buscado, através da tecnologia, trazer soluções que facilitem essa solução desse problema, né? O analfabetismo funcional, ele não só entre jovens, que é a maior exposição, mais grave, mas os adultos, né? Como o professor falou, é um número absurdo. A Justina também falou claramente, existe um número muito alto de analfabetos funcionais saindo da universidade, né? A popularização do curso superior, ele foi muito importante para dar oportunidade, né? Todos têm muito mais oportunidade que antigamente, porém muitos saem sem saber o que estão fazendo. Eu sou professor há 12 anos de Direito, né? Sou professor de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho. E como advogado e como diretor de escola, então eu consigo enxergar esses dois lados, né? E vejo que realmente é muito complicado, porque historicamente nota-se que a educação ela foi feita para alunos serem fazedores de questão e não resolvedores de problema. Então, treinamos os alunos para um objetivo único, que com o Enem mudou um pouco, mas inicialmente para passar no vestibular. E na universidade, para, no caso do direito, passar na OAB, na prova da OAB. Ou num concurso público que seja resolver questões. E na Escola de Programação e Robótica, nós temos trabalhado exatamente o contrário, né? Instigamos os nossos alunos a trazer soluções para os problemas apresentados com a robótica inserida de maneira transversal em todas as disciplinas. Então, ele começa a pensar, a raciocinar e trazer soluções que o cotidiano normalmente não se traz para uma criança, lá no caso da nossa escola, de 3 a 17 anos, está no dia a dia. Então, mostramos a importância de análise, por exemplo, de programas educativos, mostramos outras tecnologias através de tablets, de computadores, de jogos, de games voltados à educação. E isso tem mostrado um ponto muito positivo para esses alunos, né? A resposta que os pais têm passado para a gente é que melhora o senso crítico, melhora a vivência com os colegas em sala de aula, ele tem ficado mais independente, tem ficado mais responsável, e isso é um impacto direto à erradicação desse analfabetismo funcional. Ele aprendeu, digamos, o porquê das coisas de maneira mais objetiva e não apenas com a leitura sem ter um significado por si só. Então, tem sido muito, muito gratificante participar da educação nesse contexto, principalmente nessa mudança que está ocorrendo a nível mundial, que é o uso das tecnologias para facilitar o aprendizado, transmitir esse aprendizado e democratizar, de uma certa maneira, o aprendizado a todos de maneira mais fácil. Temos um exemplo na área pública,
que é muito positivo, que é na cidade de Sobral, no Ceará. Eles utilizam tecnologia no dia a dia. Então, tem sido bem interessante o estudo e no debate pode entrar mais em detalhe, mas mostra que tem a queda muito acentuada no analfabetismo funcional. Sem dúvida, Cássio. Vamos ter a ocasião de continuarmos a descobrir um pouco mais o trabalho da RoboEduc. E, sem dúvida, é preciso inovar diante de um problema que perdura, né, durante décadas. Né, historicamente, é um dos grandes problemas da sociedade brasileira. Nós vamos agora a um rápido intervalo e, nesse tempo, você pode aproveitar para enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, através do número 99193-6032 e participar conosco do debate de hoje. Até daqui a pouco.